Bem-vindo ao Moinho 7, a casa publicadora do jovem no Brasil, por que não do mundo, né? Moinho é máquina que aproveita a energia do vento e da água para produzir algo. Nós da Moinho 7, nós acreditamos na palavra de Deus como a melhor energia para mover o jovem na vida e para a vida. Nesse sentido, o Moinho 7 é sinônimo de jovens movidos pela palavra. E agora eu quero dar as boas-vindas à autora, a nova autora da Moinho 7, que é a Ana Charbel. Olá! Tudo bem, Ana? Olá, tudo bem, Eber? Graças a Deus. Agora deu um peso, hein? A mais nova autora da Moinho 7. Ai, meu Deus, deu um peso aqui. Ana, seja bem-vinda e me permita aqui para quem... É difícil não te conhecer, mas deixa eu apresentar um pouquinho quem é a Ana Charbel. A Ana ela é graduada em Educação Física, pós-graduada em Dança e Consciência Corporal, especialista em Ensino Criativo, gestora em Teologia da Arte, tem MBA em Dança com ênfase em produção de espetáculos artísticos e atualmente, olha, ela é coordenadora artística do Ministério Criativo da Igreja Batista do Povo em São Paulo, onde ela congrega. Ela é diretora e coreógrafa das companhias de dança Âncora, Ruá e da trupe Três Palavrinhas. Estudou dança no Brasil, França, Estados Unidos, África e Inglaterra. Ela é professora e pesquisadora do corpo em movimento e na adoração há mais de 20 anos. Ou seja, ela nasceu fazendo isso. Ah, obrigada. Co-criadora do canal Ana Charbel, um dos maiores canais do Brasil no YouTube sobre arte cristã. Casada com o Henrique e mãe do Thomas e da Alice. Ana, muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, agradeço a editora por todo o carinho, toda a atenção que tem dado para mim nesse último ano, né? Legal. Ana, então vamos lá. Hoje a gente quer bater um papo com você sobre a relevância do Ministério de Dança, tá? Eu vou falar sobre esse assunto, sobre a importância disso, tá? Uhum. Então eu quero começar te perguntando qual que é a importância da dança na igreja. Qual a importância da dança na igreja? Certo. A gente, assim, depois de anos de vivência, né, anos de estudo, a gente entende que a dança, ela é uma forma de adoração a Deus, ela é uma forma da gente se expressar como louvor e adoração a Deus, né? Então, assim como outras formas de arte também, assim como a música, assim como o teatro, assim como a cenografia, assim como outras formas, a dança também é uma forma da gente poder adorar a Deus, né? Assim como a gente encena a palavra de Deus, a gente também pode expressar a palavra de Deus através do nosso corpo e adorar a Deus através do nosso corpo integralmente, não só com a nossa voz ou com as nossas mãos, mas com o nosso corpo todo. Então eu vejo a dança como algo importante porque é uma das formas da gente que a gente tem de adorar a Deus, né? Então por isso ela é importante. Legal. Ana, onde que a dança pode ser utilizada na igreja? Olha, essa pergunta é bem interessante, porque a gente pode utilizar a dança de várias formas. A dança é uma ferramenta, né? Deus utiliza dessa ferramenta para que a gente consiga alcançar as pessoas, né? Não somente, como eu falei na pergunta anterior, né? Uma forma de adorar a Deus, uma forma de adoração. A dança também é uma forma da gente ensinar a palavra de Deus, né? Ali através das coreografias, através das peças encenadas, a gente pode ensinar a palavra de Deus através do visual, né? Assim como um filme, quando a gente assiste um filme, a gente recebe ali aquela mensagem, a gente também pode ensinar a palavra de Deus num culto de celebração, numa liturgia na nossa igreja, né? A gente pode fazer isso. Então, a dança é muito visual, né? Então, ela traz essa importância de ensino também, ela também traz a importância do evangelismo. Então, a gente pode utilizar a dança não somente dentro da igreja, mas como uma estratégia, uma ferramenta fora da igreja também, para atrair pessoas para conhecerem a palavra de Deus, né? E aí a gente pode fazer essa forma de evangelizar com a dança de vários jeitos, né? Então a gente pode dançar com uma música instrumental apenas para chamar atenção e a gente lançar a palavra de Deus, ou a gente pode trazer uma mensagem explícita mesmo do evangelho ali já num primeiro contato. Então tem várias formas.
E aí entra o evangelismo. E também uma forma de restauração, né? A gente crê que a arte, ela tem esse poder de restaurar, né? E a gente pode ir muito mais a fundo nessa questão da restauração, mas eu acredito que a dança, ela pode ser utilizada dessa forma na igreja, como uma ferramenta de adoração, como uma ferramenta de edificação, né? De ensino, como uma ferramenta de restauração também. Ana, o que seria, então, utilizar a dança como restauração? Boa. Como eu falei, né? A gente pode aprofundar sobre isso daí, né? Que isso aí dá muito pano para manga, porque o que é essa restauração, né? Se a gente for parar para pensar, a arte, ela foi criada por Deus, né? Ela foi criada para Deus, por Deus. E se a gente for olhar a história da arte, ela se perdeu em muitos caminhos. Ela foi colocada em muitos caminhos diferentes, que é o caminho da adoração a Deus, né? Ela foi levada para outros lugares, foi levada por outros caminhos. Então, essa ideia de restauração é exatamente a gente trazer de volta aquilo que foi criado para Deus e por Deus e para Deus, né? Porque o diabo, ele veio para isso, né? Para roubar, para matar, para destruir, para deturpar, para embaçar aquilo que é visível, né, aos olhos humanos, referente a Deus. Então, a gente tem essa função como artistas de utilizar essa ferramenta arte para realmente trazer essa restauração, restaurar aquilo que antes era feito para Deus, por Deus e para Deus, né? E agora, em muitos lugares, isso foi tirado, isso foi deturpado, isso foi esquecido. Então, a gente traz essa ideia de restauração nessa forma, né? E não só a restauração da arte em si, mas a restauração também do artista, daquele que exerce essa função, daquele que faz, né? Não só daquilo que é a arte, mas daquele que faz a arte também, né? Porque o artista também se perdeu nesse caminho, né? Então, a gente utiliza dessa ferramenta para trazer esse artista de volta, né? Então, essa é a ideia de restauração que a gente aborda no livro também. Legal. Ana, no seu livro, Dança da Antiguidade à Igreja Atual, você fala sobre técnica e unção. Qual a importância de cada uma delas? Sim, bem breve. Legal. É muito importante a gente caminhar com a técnica e com a unção, né? Durante muitos anos, nessa minha vivência aí de 20 anos, mais de 20 anos de ministério, né? Eu passei por muitas igrejas onde eu via que a unção, ela prevalecia, e outras igrejas também que a técnica prevalecia, né? As pessoas, em determinados lugares, oravam e buscavam a Deus muito mais, e outras buscavam e estudavam a técnica de uma forma, assim, muito intensa e não paravam para ter esse momento com Deus. Então, nós, como artistas, como ministros de Deus, a gente precisa entender que a técnica e a unção, elas devem andar juntas, elas não podem caminhar separados, né? Então, a técnica, ela é um jeito ou forma de você fazer determinada coisa, ela é previamente estabelecida como um ideal, como uma forma correta de se fazer. Então, você consegue desenvolver isso com as aulas, com os estudos, né? Com a busca técnica mesmo, né? Então, aquela coisa didática de você estudar. Já a unção, ela é a marca de Deus, ele é o selo do Espírito Santo, né? Então, você só vai conseguir a unção se você buscar em Deus. Você não vai conseguir a unção buscando nos livros, né? Assim, nos estudos técnicos. Você vai conseguir a unção orando, buscando na palavra, buscando um direcionamento de Deus mesmo para a sua vida, né? E querendo isso. Então, uma coisa, ela precisa ser aliada da outra. Elas precisam caminhar juntos para que o ministério gere vida e não gere morte. Porque se a gente tem só um grupo tecnicamente perfeito, a gente vai ter apenas a beleza ali apurada, né? Mas se a gente tem um grupo tecnicamente preparado e espiritualmente preparado, a gente vai gerar vida, né? A mesma coisa, se eu tiver um grupo só que busca só a unção, que só busca ali em oração e não estuda, não dá ao corpo possibilidades de fazer os movimentos, eu não vou conseguir alcançar determinado público. Por exemplo, o público de artistas, né? Porque os artistas são críticos, né? Mas eles vão ser alcançados se eu tiver uma técnica apurada. E até, inclusive, eu conto um testemunho sobre isso no livro, onde eu falo que nós alcançamos artistas dessa forma. Primeiro eles viram a nossa técnica e depois a gente teve a oportunidade de falar quem era o Deus que nós servíamos. Legal. Ana, no seu livro, você traz você faz uma pesquisa histórica sobre a dança, né? E eu queria falar sobre a importância
da igreja, né, das pessoas que estão envolvidas, de pastores, de líderes, pessoas que de alguma forma lidam com isso, o pessoal da equipe, enfim, conhecerem qual a importância de se conhecer a história da dança. Sim, eu vejo como algo muito importante, né? Não é algo assim desprezível. Eu acho que é algo que a gente precisa compreender mesmo, principalmente líderes e pastores que têm equipes de artes na sua igreja, né? Eu creio que seja aí o livro vai ser uma ferramenta muito importante para que o pastor e os líderes consigam também compreender um pouquinho dessa vivência de quem ali está atuando no Ministério de Dança. Mas é exatamente também compreender que a dança ela está presente na humanidade muito antes da fala, né? Muito antes da linguagem, a dança já se manifestou presente. Porque antigamente, na antiguidade mesmo, as pessoas elas se movimentavam ritmicamente para se aquecer, para se comunicar, por vários motivos, né? Então, assim, antes de saber falar, eles já se movimentavam fisicamente para se comunicar de alguma forma. Então, a dança, ela, e até mesmo também para se comunicar com o Criador, não só entre as pessoas, mas se comunicar com o Criador. Então, a dança, ela está presente na história de forma riquíssima, né? Se a gente for ver toda a história, você vai acompanhar no livro toda a história, você vai ver que a dança sempre esteve presente na antiguidade e na história da humanidade, e é importante a gente saber disso, né? É importante a gente ler e vivenciar isso também ali nos textos. Bom, você falou da história da dança, né? Falamos da importância disso para a igreja. E qual que é a importância da igreja ter uma visão bíblica sobre a dança? Legal. Como eu falei na pergunta passada, né? Na pergunta anterior, a gente saber e entender que a dança faz parte da história, né? E aí a gente vai ter esse panorama histórico, né? A gente vai ver que em determinado momento da história a dança se perdeu nos momentos de culto, né? Porque a dança nasceu nesses momentos, né? Então ela foi se perdendo nesses momentos. E se a gente for ver a Bíblia é recheada, né? De passagens que falam sobre a dança, né? Que mostram ali que pessoas dançaram, que pessoas adoraram a Deus através da dança, através desse tipo de arte. E também compreender que isso é uma questão cultural, né? O povo hebreu era um povo que celebrava muito com danças, mas o povo brasileiro também é um povo que celebra muito com danças, né? Então a gente precisa entender que isso faz parte de uma cultura, porque às vezes as pessoas até alegam algo contrário à dança com relação a isso, né? Falar, mas a dança na Bíblia é muito cultural, aconteceu naquela época e com aquele povo e só, né? Mas o nosso povo também é um povo que dança, é um povo que celebra com dança, né? Então, por que não a gente utilizar isso na nossa cultura, nos nossos dias? Algo que foi vivido na antiguidade, algo que foi vivido na Bíblia, algo que biblicamente é correto, a gente pode viver sim hoje dentro da igreja, porque a gente vai estar resgatando aquilo que foi feito para Deus. Bom, vamos lá, vamos avançar aqui, Ana. Pensando em um ministério de dança, né, na igreja, o que é necessário para uma boa preparação do grupo? Legal. Essa questão de preparação de grupo é muito importante, né? Principalmente aí as pessoas que coordenam os grupos, os ministérios de arte, os grupos de dança, né? Porque eles precisam entender o que é essa preparação, né? Não é simplesmente eu montar uma coreografia, passar por um punhado de pessoas, a gente subir numa plataforma e apresentar. Né? Não é esse o sentido, não é esse o caminho, né? Durante esse tempo, eu compreendi que vai muito além disso, né? A preparação do grupo, ela começa muito antes da plataforma, muito antes de chegar na plataforma, né? E a gente fala e explica bastante sobre isso no livro, então tá bem legal, tá bem prático, né? E só que abordando um pouquinho, né? Falando um pouquinho de tópicos que estão relacionados a isso, a primeira palavra que eu falo com relação a qual é algo extremamente importante para a vivência do grupo, para a comunhão do grupo, é a vida na palavra, né? Então a gente precisa ter vida na palavra, a gente precisa ter muita oração, né? A gente precisa ter aí um caminho de unidade, um caminho de comunhão, né? Um caminho de comunicação, porque muitos ministérios morrem por falta de comunicação entre o grupo, né? E aí vai minando, né? Vai entrando aquelas raposinhas no grupo, vai minando, quando você vê já tá aquele caos, né? E aí para consertar, para limpar aquela bagunça é muito difícil, por falta de comunicação. Às vezes um detalhe na comunicação faz a diferença, né? E também a questão do foco nos ensaios, né? Porque
O que eu vejo é que muitos grupos não têm foco nos ensaios. Então, essa preparação do grupo nos ensaios fica defasada por causa da questão do foco mesmo, que às vezes o coreógrafo não tem, o líder não tem, ou enfim, tem várias formas, e eu compartilho muito isso no livro. Essa é uma parte que tem bastante ali exemplos, que eu acho que vai ser bem legal, principalmente para quem lidera e coordena os ministérios de artes, não só de dança, né? Mas também os ministérios artísticos da igreja, ministério de louvor, ministério de teatro, né? Porque isso é uma receita de bolo, né? A gente tem ali uma receitinha que pode ser colocado diversas lideranças artísticas da igreja, sem sombra de dúvidas, que com certeza é aplicável. Ana, que elementos são importantes para a criação e composição de uma coreografia? Criação e composição de coreografia é um tema que eu gosto muito. É um tema que eu amo, que eu sempre sou muito ministrada por Deus nessa questão coreográfica, né? Então, assim, eu costumo falar que a apresentação em si, ela realmente é a cereja do bolo, né? Porque muito antes da gente subir numa plataforma para ministrar uma coreografia, a gente passa por um processo em Deus, assim, absurdo, né? E eu amo esses processos, porque isso faz a gente melhor, né? Faz a gente crescer em Deus. E quando a gente sobe para ministrar, a gente tem autoridade para falar aquilo que a gente vivenciou no secreto, né? Então, eu acredito que para a criação e composição de uma coreografia, a gente tem aí também outra receitinha de bolo que eu coloco no livro, né? Que eu falo que primeiro a gente precisa ter uma motivação, depois a gente começa a pesquisar sobre aquela motivação, depois a gente começa a explorar aquilo que a gente pesquisou, depois a gente começa a selecionar aquilo que a gente explorou. Aí, por último, a gente constrói e depois vem a efetivação, que é a apresentação ao público. Então, você vê que a apresentação ao público é a última mesmo, né? Então, a gente precisa pensar nesse pré e não simplesmente no pós. Mas Deus, ele vai dando essas estratégias e eu compartilho aquilo que a gente vivenciou aqui já no nosso ministério e deu certo, né? E graças a Deus, o Senhor abençoou e a gente tem caminhado dessa forma até hoje. No seu livro você fala também sobre figurino, por exemplo, e fala sobre cores. Eu queria que você falasse sobre a importância das cores no figurino. Legal. As cores, assim como a parte coreográfica, assim como desde o início da preparação de movimento, né, as cores também são importantes. Né, a gente tem um costume na igreja, e isso eu me incluo, porque eu vivi muitos anos com esse costume errado, da gente montar toda a coreografia, e aí faltando um dia para se apresentar, a gente fala, o que a gente vai usar de roupa? O que a gente vai pôr para dançar, né? Então, em muitos casos, muitas das minhas coreografias, lá antigamente, lá no começo, eu fiz isso, de chegar e falar assim, meu Deus, terminamos a coreografia, semana que vem a apresentação, o que a gente vai vestir, o que a gente vai usar? E não é assim, porque Deus, ele também se manifesta através do figurino, através da maquiagem, né? E a gente acha que não, mas tudo tem que conversar, tudo é uma linguagem, assim como os figurinos e as cores que nele estão. Né? Por exemplo, se eu estou trazendo uma mensagem onde o seu cerne é o sangue de Cristo, a crucificação, né, a redenção de Jesus, eu não vou usar uma roupa verde, né, porque não faz sentido, né, porque o sangue, a crucificação, tudo isso remete ao vermelho. Então, assim, se eu colocar uma roupa vermelha, ela vai me ajudar a compartilhar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Se eu colocar uma roupa verde, ela vai ficar gritando, né? Puxa, o que ela tá querendo dizer com essa roupa, né? E é isso mesmo, as pessoas intrinsecamente elas pensam e também olham o figurino e tentam entender o porquê daquele figurino, né? E eu tenho vários exemplos de figurinos nossos, inclusive esse último que a gente fez, do coreografia do Vinho Novo, do que é o figurino e como a gente busca isso na palavra de Deus. E só que a gente, assim, poderia falar, você sabe que eu falo, né, Ever? Então a gente poderia ficar falando horas sobre isso, porque é uma coisa que eu amo, assim, de buscar e entender de Deus e saber que Deus tem uma mensagem para falar através não só da coreografia, não é só a coreografia que fala, é a minha expressão, é a minha roupa, é a minha maquiagem, tudo é um conjunto, é o cenário, eu preciso pensar no cenário, como vai ser esse cenário, né? Como vai ser o meu ambiente que eu vou ministrar, né? Tudo isso precisa ser pensado, porque tudo isso conversa com o público, conversa com a igreja, né? E quando a gente está em unidade,
nisso, isso vai ajudar a igreja a entender melhor a mensagem. Então, as cores, elas falam alguma coisa. Então, eu preciso falar aquilo que eu estou dançando através das cores também. No seu livro, você também fala sobre maquiagem. Eu queria que você falasse sobre a importância disso para o Ministério de Dança e se isso faz alguma diferença, enfim. Sim, assim como eu falei agora na pergunta anterior também, né? A maquiagem, assim como o figurino, assim como a criação da coreografia, assim como a expressão, ela fala ao público, sim. A gente acha que não, mas fala muito, né? Uma coisa é eu preparar a minha coreografia, preparar o meu figurino e eu simplesmente não passar nada no rosto, fazer um rabinho de cavalo e subir lá para ministrar, né? Outra coisa é eu pensar nesse conjunto, nesse contexto todo, né? O que eu vou fazer no meu cabelo, o que eu vou fazer na minha maquiagem, que vão casar com a mensagem que eu tô querendo passar através desse figurino, através dessa composição coreográfica, através desse cenário, através de tudo. Então, tudo coopera, né? Então, a maquiagem é tão importante quanto, né? Eu não tenho como entrar para dançar com a minha olheira de 2 dias sem dormir, né? Eu sou mãe de criança pequena, então a gente não dorme à noite, né? Assim, agora que eu já tô conseguindo acompanhar a noite dormindo, que a Alice já tá, né, mais um pouquinho ali, passou dos 2, então já tá melhor. Mas, várias vezes, eu já cheguei domingo na igreja para ministrar virado da noite passada. E aí eu tô com uma olheira gigante. Ninguém é obrigado a ficar acompanhando a minha olheira da noite passada que eu não dormi, né? Então, a gente tem que fazer uma preparação de pele, tem que entender o que eu vou passar no olho, o que eu vou passar no blush, como eu vou colocar esse batom, como eu vou prender esse cabelo, porque tudo isso conversa, como eu falei, tudo fala. O nosso corpo, ele é um alto-falante ambulante, né? Eu falo através de tudo, através do meu portar, através do meu falar, através do meu dançar, através do que eu estou usando, né, da roupa que eu estou usando, através de tudo. Tudo eu falo sem falar, né? É aquela famosa expressão não verbal, né? Eu falo sem falar. Mas é exatamente isso. Então, na dança, a gente utiliza muito as expressões não verbais, né? E essas expressões são a dança, o figurino, a maquiagem, tudo isso. Tudo isso faz parte da mensagem em si. Ok. Bom, o pessoal gostou? Você acha que é pouco? Pois é. Isso e muito mais a Ana está trazendo no livro Dança da Antiguidade à Igreja Atual. Tem muito mais mesmo, tem muito mais. A gente só pincelou um tiquinho aqui. Tem coisa boa demais, gente. Sério, tá muito legal. Pois é, a Ana, ela traz testemunhos que ela viveu durante esse tempo. Enfim, dicas práticas. Tem parte teórica, tem parte prática, com dicas para você montar e manter um ministério de dança, né? É um livro que, com a graça de Jesus, será útil tanto para o pessoal que já está envolvido com o ministério, de alguma forma, mas como também para os pastores, líderes que precisam de mais informação para entender um pouco mais sobre isso. E a Ana compartilha disso que ela já vive há tanto tempo. E eu quero dizer para você que ela faz isso com muita humildade e reverência, né, com muito cuidado, né? Então, nós queremos, então, indicar e recomendar para você Dança da Antiguidade à Igreja Atual, por Ana Charbel. Então, para você que quer adquirir essa obra, que foi feita com muito carinho, é só você ir lá no site da Moinho 7, www.moinho7.com.br. Ana, obrigado. Deus abençoe. Amém, eu que agradeço, Ever. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Moinho 7, jovens movidos pela palavra. Um abraço.